Beleza, galera? Estamos de volta aqui para mais um episódio dessa série maravilhosa chamada Como Estamos Evoluindo no Xadrez de Forma Devagar, Lenta e Não Consistente. Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera? Bora aqui buscar mais um adversário pra gente tentar melhorar um pouquinho hoje, começando com 1190 de rating, jogando com alguém da Dinamarca, da Noruega, não é Dinamarca, norueguês Discreet Fourier. E ele começou ali com o peão do rei E4, a gente vai responder com a nossa Caro-Kann, vamos ver se conseguimos aqui fazer aquela boa partida que tanto estamos querendo. E a gente foi aqui desenvolvendo um pouquinho as nossas peças, né? Hoje aqui a gente, começando então com 1190, ele tem 1207. Se ganharmos essa, galerinha, chegamos ao nosso recorde. Chegamos ao nosso recorde. O que ele vai estar pensando em trazer aqui, talvez? Se a gente vier pra cá, a gente acaba ferrando o nosso bispo, né? Vamos então pensar que se a gente vai pra cá, ele traz pra cá. Eu gostaria de impedir isso? Até gostaria. Vou dizer que eu gostaria mesmo. Então, acho que eu vou trazer pra cá antes, pra gente não correr o risco de repente ele avançar com esse peão em G4. Não sei se essa seria uma jogada, mas se a gente tivesse avançado com a nossa peça aqui, a gente começa a deixar o nosso bispo meio preso, né? Ele consegue aqui tirar o nosso bispo logo em sequência do jogo. Então a ideia é a gente conseguir manter o máximo possível das peças em jogo. Vou trocar, trocamos. Beleza. Sem mais, é isso aí. Vamos trazer pra cá agora. Desenvolver nosso peão, liberar um pouco o nosso bispo aqui também. A gente pode pensar em trazer uma dama daqui a pouquinho. Beleza, agora será que a gente avança pra cima da dama dele ou a gente captura aqui? Danifica um pouco essa estrutura. Se a gente capturar aqui, a gente vai estar avançando pra cima do cavalo. Por enquanto vamos desenvolver peça, eu acho, né? Vamos seguir aqui desenvolvendo as peças, a gente querer ir pra cima. Se ele vier pra cá, a gente desenvolve o bispo também. A gente sempre tem essa ameaça daqui a pouquinho de trazer uma peça pro jogo. E agora a gente poderia até fazer o seguinte, eu quero desenvolver peça, mas eu também quero atacar ele. Se a gente trazer o nosso cavalo pra cá, a gente vai estar atacando a dama. Se ele vier pra cá, a gente consegue dar esse garfo, por exemplo, seria uma ideia. A gente pode vir pra cá também e seguir atacando a dama dele. Aqui eu mantenho pelo menos uma... Bom, vamos pra cima da dama dele. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Não sei aqui se é a melhor jogada. Tô até bastante em dúvida. Não sei se a gente já jogou alguma variante nesse modelo aqui. Se jogamos também, nossa memória não é muito boa, então pode ser que a gente tenha jogado, feito esses mesmos lances e os lances não foram bons. Mas aqui a gente vai tentar, né? Estamos tentando. A ideia também é tentar trazer talvez o cavalo para B4, tá? Trazendo o cavalo para B4 aqui... são duas coisas, né? Primeiro a gente pode avançar. Vamos trazer... Tá, a gente joga a dama pra lá, tá ameaçando alguma coisa aqui, não sei. Trazer pra cá esse cavalo mesmo, agora a gente tá aqui numa entrada, ameaçando um garfo triplo, família real aqui, né? Pegar a torre, o rei e a dama dele, ia ser lindo isso aqui. Claro que ele não vai deixar isso acontecer, por óbvio, né? Ele tem alguma coisa no cérebro. Show de bola. Vamos ver aqui então o que a gente pode seguir fazendo. Como é que eu tiro então esse... Vou voltar pra cá. Vamos voltar por enquanto. Trazer agora o nosso bispo pra cá pra prender esse cavalo dele. Beleza, fazer assim agora. E agora a gente tá... Olha, legal que ele avançou o peão e agora ele deixou mais enfraquecido. Talvez ele traga o bispo dele pra cá. Show de bola, e a gente vai seguir desenvolvendo agora sim. Aqui com o nosso cavalo também. Talvez até pensar em vir pra cá, né? Reforçar esse ataque nesse cavalo. Seria uma boa ideia, talvez. Ele foi pra lá, trocou o lado ali, então. Fazer o rock também, botar o nosso rei em segurança. Beleza, ele desenvolveu lá. A gente pode capturar aqui. Ele captura. A gente captura e vem pra cá, aqui. Captura, captura.
Vamos capturar, né? Que a gente rateou. Trouxe um peão lateral ali e conseguiu ficar melhor que a gente. Desenvolver aqui também. Ok. Ok. Eu vou trocar por enquanto. Por enquanto eu vou trocar as peças. E a ideia aqui agora é até a gente começar a avançar pra cá. Atacar esse peão aqui, de repente a gente já consegue também trazer aqui um outro ataque. Talvez ele reforce avançando o peão em G3 ali, né? É uma ideia também. Mas a gente começa a abrir um pouquinho mais o lado do rei dele. Tá com um peão a mais que a gente. Capturou já o par de bispos. A gente capturou um bispo dele. Talvez ele esteja meio... um pouco melhor que a gente aqui. Tá com um pouco mais de tempo também. Como é que a gente faz aqui? Talvez trazer a torre pra gente conseguir tirar esse rei, esse cavalo. Tacou ali e vai enfraquecer um pouco aqui. Atacamos aqui. Ele tacou lá. Vou fazer assim então. Eu vou trazer aqui. Se ele avançar com a torre, a gente pula aqui com o cavalo, dando um garfo. Ele ainda pode capturar o cavalo aqui. Ah, aqui foi um erro de cálculo nosso. De cara já. Pode capturar o cavalo aqui atacando a nossa dama também. A gente vai acabar no final perdendo um cavalo, acho. Beleza, ele tirou lá, então não quis fazer nada disso. Vamos fazer o seguinte, então, agora. Avançar aqui pra gente não perder material. E agora já ameaçar agora sim, depois de tudo isso, capturar talvez aqui esse peão dele lá em H4. Com o nosso cavalo. A gente deixa essa dama bem aberta aqui também. Acho que é isso na sequência. Aqui tá protegido agora, tá protegido. Dentro dos limites possíveis. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Nosso plano atual, um lance, capturar esse peão aqui em H4. Ele capturou com o cavalo, a gente captura de volta com a dama, já coloca a dama aqui numa boa posição e ele defendeu tudo. Não deixou nem a gente pensar em fazer o plano que a gente gostaria aqui. Está nos incomodando isso aqui, gente. Está nos incomodando bastante. Vamos avançar aqui. Que enfraquece. Aqui. Se eu capturar aqui, ele captura aqui. Eu capturo aqui, ele captura ali, eu capturo aqui? Não. Captura aqui, captura ali, eu capturo aqui. Ele captura aqui. Calma aí, tá errado. Aqui. Eu não tenho mais cavalo, né? Tô viajando legal aqui. Vou só desenvolver peça aqui então. Aqui. Esse cavalo dele tá muito chato, cara. Como podemos nos livrar de um cavalo? Talvez aqui fazer algo nesse sentido. Acho que eu vou avançar pra cá. Vou abrir um pouco as coisas? Vou. Mas aí eu já consigo pelo menos aqui trazer de repente uma torre pro jogo. Um pouco mais de coisa. Vamos ver aqui. Talvez ele ainda avance aqui, a gente captura aqui. Ele avança. Talvez ali, em alguma outra opção. Ele tá com um minuto de jogo, um minuto a mais que a gente aqui. Vamos ver. Se concentrar aqui para não cometer mais muitas gafes. Possivelmente já erramos algumas. Acho que a gente perdeu aquela chance de capturar esse peão antes ali. Não foi muito devagar da nossa parte não ter capturado ele. Pode ser, né? Vamos ver.
O jogo tá bem entroncado aqui. Tem muita gente protegendo esse peão, né? Mesmo eu aqui com 2 ataques, tem aqui 1, 2, 3, 4 defesa dele. Vamos ver o que o nosso adversário vai estar pensando em fazer. Tempos quase igualados agora. Será que ele achou aqui alguma sequência que eu não vi ali? Que a gente não viu ainda. Aqui. Captura, captura, a gente captura. Ele pode capturar aqui. Mas cavalo igual não tem muito jogo aqui, né? Que eu não consigo sair pra nenhum lado. Trazer pra cá ia ser bem ruim. Tá, ele foi lá pra aquele, pra cima do cavalo. Ok. E uma das ideias antes era a gente catar aqui, né? Se a gente capturar, ele captura, a gente captura aqui. Ele volta. Vamos ver, sacrifica, ele captura. A gente captura aqui. Ele volta pra lá, a gente tem esse aqui. A gente conseguiria dar esse garfo, não conseguiria na sequência, né? Que não tem ninguém protegendo essa casa aqui. Mas aqui outra opção eu tenho, manter aqui. Acho que o melhor seria manter, né? Manter o cavalo no jogo ainda aqui. Vamos voltar, ele acabei tirando um ataque desse peão também central aqui. Agora ele pode atacar aqui, mas a gente está capturando. Ok, daí avança. Deixa eu ir pra cá. Capturar aqui. Ele vai pra lá agora. A gente captura, captura aqui. Vou trazer pra cá, eu acho, a torre. Captura aqui. Talvez trazer agora a dama pra cá. Será? Começou a ficar bem arriscado aqui pra gente. Não sei se a gente acertou ali, não. Trazer aqui, eu acho, o cavalo pra ele tentar impedir um pouco esse avanço dele. É, aqui não ficou bom. Tá, eu acho que eu tenho que capturar, né? Pode vir aqui ainda agora. Aqui. Tirou lá, eu vou capturar aqui. Tentar simplificar um pouco. Ele vai capturar aqui, eu vou vir pra cá. Não vou capturar ele ainda. Possivelmente ele quer trocar as damas ali. Aqui eu vou dar um cheque. Ele vai vir pra cá. Aí eu posso capturar aqui. Não, aqui tá protegido. É, não sei o que a gente vai fazer aqui, galera. Não sei. Continuo podendo vir pra cá ou pra cá agora e tacar lá. A gente tá ainda com um peão a menos aqui, né? Esses dois peões estão parados aqui, também não fizeram nada o jogo inteiro.
Se bem que aqui tá sendo protegido por esse, eu não posso nem tirar muito ele, eu acho. Tá tenso aqui o jogo. Bem tenso. Nossa, achei que eu tava jogando na diagonal a dama, a torre, eu ia conseguir tirar ela agora. Acho que foi uma jogada muito ruim aqui. Aqui um cheque, né? Pode capturar, captura. A gente consegue ainda proteger aqui. É. Aqui foi ruim. Puxar pra cá, eu acho. Droga, perdi a torre. Aff, gente. Agora posso vir pra cá até. Capturar. Perdi essa torre aqui. Ah, finalzinho do jogo, fazer uma rateada dessas aqui é bem complicado, hein? Bem complicado mesmo. Tô perdendo a torre aqui. Isso não poderia ter acontecido. Ele pode entrar aqui agora. Vamos trazer aqui. Sei lá. Será que a gente tem como pensar em empatar essa partida aqui de algum jeito? Que teria que sair, né? Acho que ia sair com o rei aqui. Ele vai entrar aqui, vai dar um cheque. Vem pra cá, então. Capturou lá. Trazer pra cá, ele pode só vir pra cá. E aqui acabou pra gente. Acabou pra gente. Ah, erramos ali no final feio. Aquela gafe da torre não poderia ter acontecido. Só ele finalizar aqui agora. A única mini defesa que a gente tem é esse peão, né? E aí vai fazer o que com ele? Captura com a torre, captura aqui. E segue a vida, velho. Nossa, o peãozinho forte, hein? Tentando de tudo que é maneira resistir. Aqui a gente não pode nem trazer, né? Trazer pra cá. É isso aí, galera. Acabamos perdendo aqui, foi uma rateada ali no final. Vamos pra revisão aqui pra ver como é que foi. Beleza, galera, bora pra revisão aqui. Jogamos com 72% de aproveitamento de precisão aqui, não foi muito bom. Nosso adversário jogou com 82,3% de precisão. Cometemos uma capivarada, nenhuma chance perdida, 3 erros durante a partida e jogamos 12 dos melhores lances. Nosso adversário não teve nenhuma capivarada, 3 chances perdidas, 1 erro, 13 dos melhores lances e 3 lances excelentes. Analisando o gráfico aqui, o jogo foi bem parelho a maior parte do tempo. Aqui a gente estava até em vantagem, até que a gente cometeu essa capivara, um pouquinho de vantagem aqui, né? Quando a gente cometeu essa capivarada aqui, acabou deixando ele com bastante vantagem, mas no final da partida ali foi realmente um erro. Provavelmente aqui foi a questão da torre ali, vamos dar uma olhadinha depois. Jogamos para 1.100 de rating aqui, estimativa de rating para essa partida, um pouquinho abaixo do nosso rating atual. Ele jogou para 1.500, acima do rating atual dele. A nossa abertura foi com 90,5% de precisão, meio de jogo 63,9%, não foi muito bom. Nosso adversário teve uma abertura pior que a nossa, com 88,5% de precisão, um pouquinho pior. E um meio de jogo de 80%, bem melhor que o nosso aqui. Vamos no lance-lance então aqui para ver como é que foi e onde a gente errou, né? Cometeu aquela capivarada, aqueles erros, que acabou nos afastando mais uma vez. Dos 1.200, voltamos aí para 1.182. A gente começou aqui com uma Caro-Kann.
na variante do avanço. Ele trouxe o peão dele lá, a gente já avançou com o nosso aqui, já a primeira imprecisão, né? A gente acabou entregando um peão de graça, ele não capturou, a gente trocou os bispos ali, a gente ainda não capturou o peão dele. Depois que a gente trouxe o cavalo, a gente decidiu não capturar o peão. E aqui a gente ficou bastante em dúvida no início da partida, qual seria a melhor jogada, né? Essa variação desse avanço com o peão aqui na coluna H, a gente acho que não tinha enfrentado ainda, não lembro pelo menos. E aqui a gente tinha decidido ir para cima do peão dele. E não fizemos a troca, o melhor seria a gente já ter trocado aqui, deixaria a gente com um pouquinho de vantagem, mas o jogo ainda está bem parelho. Ele tirou a dama que estava atacada, a gente trouxe o nosso cavalo com a ideia de talvez pensar em avançar ali para C2. Se a gente conseguisse fazer isso, né, o problema são os Cs, mas se a gente conseguisse fazer isso, a gente estaria aqui bem forte, fazendo um garfo triplo entre torre, rei e dama. Ia ser lindo essa jogada, não aconteceu, ele defendeu com a dama, a gente recuou o nosso cavalo aqui. Ele desenvolveu o peão dele aqui, a gente desenvolveu o nosso bispo, cravando o cavalo dele. Ele trouxe o bispo dele para proteger o cavalo, e que a gente desenvolveu o nosso cavalo do lado do rei aqui, possibilitando já um roque no futuro para botar o nosso rei em segurança. Ele fez o roque, a gente fez o roque também, e aqui ele capturou o nosso peão, a gente capturou de volta. Aqui já foi um erro, né? Acabou desestruturando um pouco o nosso peão, o centro de peões ali que a gente tinha. Os computadores preferem já uma troca. Ele capturou de volta aqui, então, com a dama, a gente capturou o cavalo dele, ele capturou o nosso cavalo também, e depois dessa trocação aqui, a gente ficou sem o par de bispos, né? Ele pegou os dois bispos, a gente pegou um bispo e um cavalo, e ele ficou com um peão a mais depois de tudo isso. A gente agora sim desenvolveu o cavalo, desenvolveu a torre dele atacando aqui esse peão enfraquecido. A gente trouxe a nossa torre também para... O cálculo que a gente tinha feito aqui era o seguinte: se ele capturar, a gente poderia avançar aqui com esse peão, com esse cavalo, dando um garfo entre a torre e a dama aqui para conseguir de repente capturar uma dama. O problema é que isso não funciona muito bem, porque a gente, além de estar atacando a dama dele, ele pode capturar o cavalo de volta. Se ele capturar aqui, ele está capturando também aqui, então acaba trocando tudo igual e ele ainda ganha um peão no final dessa jogada toda. Isso eu não estou enganado. Ele recuou a dama, resolveu não partir para essas variantes ali. A gente avançou o peão então protegendo ele, ele avançou o peão também agora protegendo esse peão de H4 que estava enfraquecido aqui. A gente poderia daqui a pouquinho estar pensando em fazer algumas trocas, capturando ele e depois capturando o cavalo também. A gente avançou o nosso peão em H6 para dar uma caixa de fuga para o rei também. Ele trouxe a torre um pouco mais centralizada. E aqui a gente avançou para cima. O que a gente errou aqui? A gente avançou para cima do peão dele com a ideia de tentar liberar um pouco mais o jogo da nossa torre. Elas estão meio presas, nossas peças não estão conseguindo jogar aqui com tanta liberdade. Ele já tem duas torres bem mais ativas no jogo aqui também. E também o bispo dele aqui, o cavalo, eles estão bem melhor posicionados. A dama dele está atuando muito forte aqui já, em todas essas diagonais. A nossa dama aqui está meio presa, defendendo esses dois peões. Não tem muita casa para escapar aqui, para jogar, né? Não tem uma jogabilidade tão fácil assim. A gente avançou ali, então. Ele não capturou, ele foi para cima do nosso peão, e aqui do nosso cavalo, e aqui a gente recuou o cavalo, agora sim capturou. A gente capturou com a torre, aqui foi mais um erro da nossa parte. E ele preferia que a gente tivesse aqui avançado o cavalo para ele controlar mais casas, né? Em algum momento jogar ele aqui, de repente atacar o bispo para ele começar a controlar algumas casas a mais. Não é fácil também ignorar esse ataque. Ele está depois disso, se a gente fizer essa jogada aqui, de repente entrando mais uma vez com o peão aqui, sei lá, eu dando um cheque, ficar bem perigoso aqui, pelo menos no meu ponto de vista. A gente acabou capturando ali, ele foi para cima da nossa torre, aqui jogo totalmente igualado ainda, a gente está até com um pouquinho de vantagem nesse momento. A gente avançou com a torre para a casa errada, e aqui igualou a partida de novo, deveria ter avançado uma casa a mais, talvez porque isso aqui já começa a ameaçar de novo aqui uma entrada com cheque, a gente começa a ter algumas ameaças mais fortes. Ele capturou lá, a gente capturou de volta e ele trouxe o cavalo dele. A gente acabou trocando esses cavalos, mais um erro da nossa parte aqui. Não foi um erro, né? Mas não foi a melhor jogada que a gente poderia fazer. Acabamos trocando e trazendo a dama aqui para proteger a torre e também, de repente, para já dar uma casa de entrada, para a gente começar a ameaçar um pouco mais esse rei dele. Ele trouxe o bispo aqui, atacou o nosso cavalo, então cravou o nosso cavalo que está atrás da dama por enquanto. A gente trouxe aqui a torre, realmente aqui foi a nossa gafe, para a casa de E5, não sei porque eu achei que a torre estava em F4 e que eu estava fazendo um movimento em diagonal aqui, soltando ela. Que eu estava com ela viajando aqui segurando ela e viajando aqui, e soltei ela aqui porque eu achei que estava em diagonal, ela ia voltar para a casa original. Deveria ter feito outra coisa, né? Tipo tentar ir com a torre aqui para o canto, para ela voltar para casa.
e a gente não fazer essa perda, essa derrota aqui, essa gafe. A gente acabou cometendo essa gafe aqui, perdemos a torre, né? Na sequência aqui ele já pode de cara entrar com cheque e capturar a torre, dar um garfo na gente ali. Foi exatamente o que ele fez. Fez um garfo aqui. A gente poderia aqui até ter simplificado um pouco mais. A gente acabar ficando ainda em desvantagem, mas de repente a gente tinha algum tipo de contrajogo se a gente tivesse optado por fazer a troca, né? A gente não quis fazer a troca aqui justamente porque depois dessa captura ele tá entrando aqui com uma... capturando nosso cavalo, né? Mas igual, acho que talvez a gente tivesse um contrajogo mais forte aqui. Também foi um erro, uma imprecisão da nossa parte. Ele capturou de qualquer forma esse cavalo, a gente capturou de volta o bispo dele, mas ele acabou conseguindo daí capturar a torre. Pelo menos aqui a gente não teria perdido a torre, né? Se a gente tivesse vindo com a dama aqui para casa de G7, a nossa torre pelo menos continuaria em jogo, aí teria sido melhor. Agora a gente veio aqui com a torre para dar um cheque nele, ele saiu, e a gente não tem mais como dar cheque nesse momento, né? A gente trouxe a dama aqui então, e aqui a gente já tem uma sequência de mate em 7. Ele só foi avançando aqui aos poucos, até que ele conseguiu trocar aqui capturar a nossa dama, né? Trocou aqui, a gente só ficou com o rei, ele deu um checkmate, nosso rei aqui encurralado no canto. A torre dele cortou a gente aqui, a gente não tem, né, como vir pra cá por causa da dama, e pra cá por causa do peão dele que tá encurralando e acaba dando um checkmate. Acabamos com isso perdendo, galerinha. Mais uma derrota da nossa vida, fatídica derrota aí. Chegamos a 1182, recuamos um pouco aí. Não conseguimos bater o nosso recorde, nem nos aproximar mais dos 1200 e acabamos perdendo essa partida, que foi uma partida bem parelha durante um bom tempo aqui. E essa gafe não poderia ter acontecido aqui. Um erro de soltar a peça ali na casa errada acontece. A gente acabou errando aqui, com isso deu toda a vantagem para ele de cara já, né? A gente perde uma torre. No mínimo um cavalo aqui, na verdade, a gente está perdendo. Se ele vier para cá, a gente poderia ainda ter feito aquela sequência aqui. Ele capturaria aqui, a gente ainda poderia, de repente, ter algum tipo de contrajogo, pensar em alguma outra coisa, entrando aqui talvez com a torre na casa de C2 e capturando mais alguns peões, algo nesse sentido, mas acabamos errando, perdendo e não conseguimos aqui fazer o que a gente gostaria de fazer, que é nos aproximarmos e passar essa barreira dos 1200. Mas vamos tentando, né? Beleza, galerinha, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!